Olá, minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Bonecos e Histórias com Dai Deboni. Hoje eu vou mostrar para vocês 3 formas de enchimento que eu utilizo aqui no meu ateliê. Vem comigo no vídeo que eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um deles. Antes eu vou te pedir para se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar os vídeos e acionar o sininho para novas notificações. E também, se você quiser saber um pouco mais sobre reaproveitamento, sobre bonecas de pano, sobre outras formas de se expressar, sobre o livre bonecar, e também se você quiser alguns moldes que eu deixo disponíveis aqui no vídeo, vem para dentro do grupo do Facebook comigo. Ele é gratuito, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. É onde eu posso conversar melhor, com mais qualidade, posso te dar uma atenção devida. Vem comigo no vídeo então, para ver as 3 formas de enchimento de bonecos que eu utilizo aqui no ateliê. E também quero te mostrar como eu faço para precificar essa quantidade de enchimento que eu coloco nos bonecos. Eu vou mostrar para vocês as 3 formas que eu utilizo aqui no ateliê para encher meus bonecos. Eu utilizo a fibra de silicone ou plumante. Ela é uma fibra soltinha, porque ela é revestida com silicone, é antialérgica, não retém odor, é sintética, né? E ela deixa o boneco muito fofinho. Mas quando a gente precisa que o boneco fique muito firme para poder deixá-lo de pé ou algo semelhante, ela não é uma fibra muito aconselhada, porque a gente briga muito com ela, a gente vai enchendo, ela vai saindo, a gente vai enchendo, ela vai saindo. Nesses casos, quando eu preciso que o boneco fique muito firme e com uma estrutura muito rígida, eu utilizo a manta 150 que vem em metro, que é aquela manta de edredom, tem várias espessuras, tá? Então o que eu faço? Eu corto um pedaço dela, então aqui eu vou cortar um pedaço pequenininho para vocês verem, tá? E eu abro essa fibra e desfio e vou usando esses pedaços desfeitos aqui. Eu compro assim, tá? Porque às vezes eu preciso dela em rolinho, em metro mesmo, para revestir um arame ou para fazer algo do gênero. Eu nunca coloco ela inteira desse jeito dentro do boneco, tá? Porque eu não quero que ele forme blocos demais, né? O problema desse enchimento, quando ele não tem silicone, é que ele forma grumos, né? Então a gente tem que ter cuidado para esses grumos não se formarem dentro do boneco. Mas às vezes você precisa de uma fibra enrolada para colocar no meio do pescoço e você já tem ela aqui. Por isso eu acho mais fácil de guardar também, né? Então eu acabo usando ela em metro. E fica mais fácil para precificar depois, porque se você precisou você encher um boneco com meio metro de manta, fica mais fácil para você colocar o preço no boneco, né? Porque você vai saber exatamente a quantidade de manta que usou. Outro enchimento que eu utilizo muito é o enchimento de lã natural. Ele é ecológico, né? Porque é orgânico. Ele também retém o cheiro. No caso aqui, o ideal para quando a gente faz naninhas ou bonecos Waldorfs, que tem esse intuito mesmo de fazer com que a criança tenha um objeto de apego e de aconchego. No caso, as naninhas, elas são esses objetos, então a criança pode dormir na casa de alguém, levar a sua naninha, levar o seu bonequinho, que ele mantém um pouco do cheiro da casa. Também ele retém a temperatura, ele é um boneco que esquenta no corpo da criança, que traz também mais um aconchego para ela. Ele é uma fibra que as pessoas imaginam que ela suja com facilidade, mas ela não suja, ela não acumula pó, ela tem essa propriedade, né?
Então eu uso bastante. Essa aqui é uma lã que você compra para enchimento mesmo, não é aquela meada que a gente compra para fazer barba de Papai Noel ou cabelo de boneca, não é a mesma, ela é bem mais barata que aquela. Ela é o refúgio da lã que não pode ser utilizada para fazer as meadas, tá? São as 3 formas que eu utilizo para encher os bonecos. Como que eu faço para calcular? Eu uso uma balança de precisão. Não repare que eu tô com o dedo cortado, por isso tá difícil de fazer alguns vídeos. Eu pego o boneco vazio, no caso aqui eu tô usando um coelhinho tipo naninha de plush, ligo a balança, taro a balança, que é para poder zerar, coloco o boneco vazio. Então aqui ele deu 16,5, 17 agora, então 17 gramas com ele vazio, então são 17 gramas de tecido, de malha. Encho o boneco, aqui eu vou encher ele parcialmente, só para vocês verem, tá? Não vai ser um boneco cheio. E vou encher com a fibra de silicone, tá? Então tá aqui, ó, tá cheio de qualquer jeito, ele não tá bem cheio, eu só quero mostrar pra vocês como que a gente faz. Então deu 17 gramas de tecido, taro de novo, e agora eu coloco o boneco cheio aqui. Deu 32 gramas, então eu pego 32 gramas menos os 17 gramas de tecido, e eu sei que são 15 gramas de enchimento. Eu usei 15 gramas de enchimento para fazer esse bonequinho. 15 gramas de enchimento com silicone, tá? Claro que se eu for usar lã natural, vai dar outro peso, porque a lã natural ela é mais pesada. E se eu usar a manta, eu não preciso fazer esse processo do peso, porque eu sei que é em metro. Então eu só tenho que prestar atenção quantos centímetros de manta eu usei para fazer o coelho, tá? O boneco. Aí se eu não tenho a balança, como que eu faço? Se você não tem a balança, você vai ter que fazer uma estimativa. Vai ter que ser no olhômetro mesmo, não tem outra forma. A não ser que você tenha uma balança de cozinha que dá o valor aproximado. Tem muita gente que tem a balança, eu mesmo tenho uma balança de cozinha que ela dá de 10 em 10 gramas, né? Ela não é uma balança de precisão, mas pode usar também, que é muito melhor do que não usar nada, né? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou usar a minha mão, vou dar uma ajuda para vocês, espero que seja útil, tá? A minha mão, ela tem 13 centímetros por 16, eu tenho uma mão pequena, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui na minha mão, tá? Uma pegada de lã. Uma pegada de lã natural, como se eu tivesse ido dentro do pacote, tivesse pego. Não tá sobrando pros lados, tá? Muito pouco sobra pros lados, ó. Não é um grande volume. Não é um grande volume, assim, tá? O que eu vou fazer? Uma mãozada minha, que eu vou tarar, uma mãozada minha da lã natural dá 8 gramas e meio, tá? Pode arredondar para 8. Então aqui uma pegada de lã natural, 8 gramas. É uma estimativa para vocês, tá? Vou fazer a mesma coisa com enchimento de silicone, tá? Uma mãozada com enchimento com silicone e uma mãozada com enchimento de lã. Mas é mais ou menos isso que eu quero mostrar para vocês, ó. Vamos ver quanto que dá. Essa aqui deu 8 gramas e meio, porque ela é mais pesada. E o enchimento de silicone, ele tem 3,5, tá? Então, o que vocês podem fazer? Uma pegada pequena dessas aqui, levar como para fazer a estimativa do enchimento de vocês, tá? Então, se você fez uma pegada mais ou menos desse tamanho, dessa quantidade,
8 vezes, você multiplica 8 por 3,5 ou 8 por 8,5. Vai depender do enchimento que você usou, tá? Então, uma bolinha dessas aqui tem 3,5 gramas de fibra de silicone plumante. E uma bolinha dessas aqui de lã natural tem 8,5 gramas, tá? Então, se você usou 8 bolinhas dessa aqui, é 8 vezes 3,5. Se você usou 8 bolinhas dessa aqui, é 8 vezes 8,5. E aí, vocês vão ter a quantidade de enchimento que usaram. Então, 8 vezes 8,5 dá 68 gramas. 8 vezes 3,5 dá 28 gramas. Dá bastante diferença, tá? É só para vocês terem uma estimativa. Pode ser que vocês não usem isso aqui. Se vocês tiverem a balança, é bem melhor, porque assim vocês têm uma exatidão nos custos reais que vocês têm para encher o boneco. É importante isso, tá? Não chutar o preço muito para cima, porque daí vocês vão saber o quanto vocês ganham realmente de mão de obra. Então, aqui são as 3 formas que eu utilizo para encher os bonecos. O enchimento que eu vou utilizar do boneco depende muito do meu objetivo. Se eu quero um boneco para criança que tem um significado de apego, se eu quero simplesmente um boneco decorativo, ou uma boneca que eu queira para ficar de pé, ou que eu preciso... Cada um tem uma função diferente, tá? No mesmo boneco você pode usar as 3 formas, eu já usei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Às vezes, a gente tendo uma diversidade no enchimento faz com que a nossa capacidade criativa até modifique, até se amplie. Um beijo! Então, minha amiga, gostou do vídeo? São 3 formas que eu utilizo para encher os meus bonecos. Ou a manta em metro, ou a lã natural, ou a fibra com silicone. Todas elas estão certas, vai depender de qual resultado você quer. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Ou melhor, vem para dentro do grupo do Facebook para a gente conversar, eu tiro as tuas dúvidas lá. Eu já deixei alguns textos falando sobre a lã natural, eu já deixei outros vídeos falando a forma como eu costumo fazer aqui no ateliê para reaproveitar material. Então, se você quiser moldes também, é lá dentro que você vai conseguir. Então eu te espero lá no grupo do Facebook, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E também vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar o vídeo e acionar o sininho para novas notificações, que vai ajudar muito o canal a crescer. Agradeço você por ter ficado até o final do vídeo. Um beijo e até breve.